Olá pessoal, bem-vindos ao canal Papo Verde. Bom, no vídeo de hoje eu vou estar respondendo aí algumas perguntas, de inscritos e amigos. Tem muita curiosidade a respeito do bonsai. Bom, eu vou estar mostrando para vocês aqui essa planta, que é uma planta minha, de cultivo meu, carece de alguns cuidados. Bom, e antes de ir direto para essa prática, o objetivo desse vídeo é responder algumas curiosidades, perguntas, dúvidas que surgem. O pessoal traz para mim. Geralmente eu respondo essas perguntas, mas como eu vejo que pode ser a dúvida de você também aí que está vendo esse vídeo, fiz esse vídeo para estar respondendo essas perguntas. Acompanhe o vídeo até o final, se inscreve, já deixa aquele like aí. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e acompanhe até o final, que você vai também sair daí com certeza com essas dúvidas respondidas. Então pessoal, como eu falei, inicialmente, essas perguntas são, de uma forma sequencial, vou estar respondendo para vocês aqui, mas antes de falar, você deve fazer com seu bonsai, e você trata dele assim, o substrato e tal. Bom, o bonsai, é interessante a gente primeiro conhecer o que é o bonsai, Acho que a primeira pergunta é essa: o que é o bonsai? Bom, a filosofia do bonsai, a filosofia por trás do bonsai, que o bonsai é uma arte, A arte de cultivar bonsai. E a gente, para poder a gente ter esse respeito também a essa arte, é interessante a gente conhecer um pouco da história, Muita gente tem na mente que o bonsai ele foi desenvolvido pelos japoneses, que veio do Japão. Sim, ele veio do Oriente, Os japoneses realmente desenvolveram a arte, mas ela surgiu na China. Nas montanhas chinesas, os monges, eles observando, o crescimento de pinheiros, de algumas árvores no meio das rochas, eles perceberam que aquelas árvores elas tinham um desenvolvimento diferente, que eram árvores já antigas, só que tinham um desenvolvimento ali um pouco atrofiado, um pouco interessante, e viram que não precisava de tanto substrato, de tanta terra assim, para que essas árvores se desenvolvessem. Então foi aí que eles recriaram isso em bandejas, onde que fornecendo, como a gente vê aqui, pouco substrato, mas fornecendo aquilo que a planta precisa para sobreviver, conseguiram desenvolver ali o bonsai. No Japão foi que essa arte ela realmente ganhou assim, sustentabilidade, ela ganhou assim, teve um aprimoramento maior e se difundiu aí pelo mundo após a Segunda Guerra aí. Bom, acho que essa é um pouquinho assim, uma parte introdutória da história. Se você tiver curiosidade, pesquisa um pouco mais sobre isso, Senão o vídeo acaba ficando muito longo. Mas só para você ter uma noção, aqui eu estou cultivando uma planta que ela, como você vê aqui, bem interessante. A planta ela tem a raiz sobre a rocha, Esse estilo aqui, no português seria raiz sobre a rocha. Mas, se você for pegar, por isso que eu falo que é interessante você conhecer a história, porque você vai ver o termo Sekijojo, Esse termo Sekijojo, ele, do japonês, ele vem raiz sobre as rochas, que aí vai remeter lá àquela montanha chinesa que eu falei dos monges que observaram a montanha chinesa. Cada árvore vai ter o seu estilo. Por exemplo, é como se os chineses, eles observaram a montanha e cada árvore, onde que cada árvore nascia, ela vai carregar consigo também um estilo. A árvore que nasce no topo da montanha, ela se desenvolve de forma diferente da árvore que se desenvolve no meio, que se desenvolve diferente também da árvore que se desenvolve embaixo da montanha. Então aquela árvore lá do topo, o vento vai bater sobre ela, vai dar uma curvatura nela, vai formar vai ter um formato. Esse formato vai trazer um estilo do seu bonsai. Então quando você compra um bonsai, ele já vem ali um estilo de bonsai que vai ter esse nome do japonês lá, que vai se remeter a essa história do bonsai. Por isso que é interessante. Mas, enfim, essa é a primeira questão. Você saber o que você está cultivando, que planta é essa, que história é essa que está na sua mão, que essa planta carrega. Respondendo a outra pergunta, quais os cuidados que nós devemos ter com o nosso bonsai? Bom, está muito comum, hoje, nesse período pandêmico, pós-pandêmico, enfim, as plantas dentro de casa, isso tem crescido muito, o cultivar de plantas no interior das residências.
E aí, nesse contexto aí, surge também essa pergunta, né? Quais os cuidados que eu tenho que ter com o bonsai? Eu posso cuidar do meu bonsai dentro de casa? Bom, se você for observar, só pela questão do bonsai ser uma árvore, ela já precisa de alguma luminosidade específica, né? As árvores, elas requerem de mais luz solar do que alguns determinados tipos de planta. No mínimo, o seu bonsai vai precisar minimamente de 2 horas de sol por dia. Bom, aí isso vai depender, né, como que ele vai ser cultivado dentro da sua casa. Você vai ter condição de oferecer essas 2 horas de sol que essa planta vai precisar diariamente? Eu não vou nem dizer aqui que você deve ou não cultivar dentro de casa, porque, né, eu estou falando aqui na internet e esse vídeo vai chegar em várias regiões e cada região tem uma peculiaridade, né? A sua residência, né, eu costumo dizer assim, você é o expert das plantas da sua residência, porque você sabe aí o microclima dentro da sua casa, você sabe a luminosidade que bate aí. Então, o bonsai ele só vai ser cultivado dentro da residência se você conseguir minimamente oferecer essas 2 horas de sol de luminosidade para ele. Mas aí você me pergunta, Everton, mas eu ouvi dizer que não se cultiva dentro de casa. Eu posso ou não cultivar dentro de casa? Bom, a minha resposta para você seria pode, mas você tem que observar a espécie e também o tipo de clima da sua casa, da sua região, da sua casa, o microclima da sua casa, se essa luminosidade chega até a sua planta. Do contrário, não corra o risco. Eu te aconselharia não correr o risco, porque falta de sol vai matar o seu bonsai. Dentre os cuidados com o bonsai, bom, você ganhou o seu bonsai aí, né, chegou na sua casa. A primeira dica é com relação à luminosidade. Bom, bonsais, eles são o quê? São árvores, né? Elas têm características de árvore, então eles precisam de luz solar. Como que já foi a primeira questão, já mata aí. Rega, como que é a rega do bonsai? Bom, como eles são cultivados em bandejas, né, tem geralmente uma característica bem drenante esse substrato, não é interessante você passar um período muito longo sem estar irrigando, sem estar regando ali a sua planta. Você, como eu digo, conhecendo as características da sua região, da sua casa, se o substrato ainda estiver umedecido, ainda estiver molhado ali, você pode deixar. Só não deixa o seu bonsai ficar carente de água. O substrato do bonsai ele nunca deve estar completamente seco, né? Você deixar secar para que você faça novamente uma rega. Então é interessante você estar sempre mantendo ali uma certa umidade no substrato, né? Mantendo esse bonsai sempre irrigado, porque esse substrato, uma vez que falta água nele, a decadência da planta é muito rápida, por conta justamente da pouca terra e da necessidade de sol que ele tenha, né? Ele vai ficar exposto a uma condição de luminosidade ali do sol, e se faltar água ali no substrato, você vai estar condenando a sua planta a uma situação de morte ali também. Outra situação que você deve fazer no cuidado com o seu bonsai, sempre estar buscando a modelagem dele através das podas e também ficar atento também à poda de raízes, né, de período em período, de tempo em tempo, né, como eu falei, esse bonsai aqui ele carece já de alguns cuidados. Dentre eles, ele já está aqui dentro há quase 1 ano, então eu vou tirar ele daqui para poder estar fazendo essa poda de raízes, né, e estar botando ele também numa bandeja melhor, cuidando um pouquinho melhor dele. Por quê? A modelagem, essa poda que nós estimulamos, empregamos aqui na parte aérea, nós estimulamos o desenvolvimento da planta. A poda de raízes também. Então, o que promove a característica dessa planta ficar com a característica de uma árvore em miniatura é justamente a gente estar fazendo essa poda de galhos e de raízes. Se for entrar na parte assim, aprofundando um pouquinho mais isso que eu estou falando, quando eu faço a poda aqui de galhos, eu faço a poda de raiz, eu estou estimulando o crescimento secundário da planta, que na fisiologia, né, na fisiologia vegetal, o que seria isso? A planta ela tem um desenvolvimento primário e o secundário. O desenvolvimento primário, vou tentar explicar isso aqui para vocês.
Tá vendo que aqui na ponta do galho está bem verdinho aqui? Isso aqui é um crescimento primário, que a planta está crescendo, esse galho está, né, simplesmente brotando, né? Quando você faz a poda, que daqui a um tempo você vai observar que esse galho ele vai estar ficando assim lenhoso e simplesmente só engrossando, isso já faz parte do crescimento secundário. Então é essa característica do crescimento secundário, da planta ficar robusta, ficar lenhosa, ficar com essa característica mais de tronco, assim, né, de árvore mesmo, é que confere ao bonsai a característica dele parecer realmente uma árvore. Isso que é muito interessante, você estar atento a isso, não deixar assim, se você vê uma planta, um bonsai, muito sem formato, sem forma, você vê que esse bonsai ele está sendo mal cuidado. Você observar a planta, o bonsai, realmente de um bonsaísta, alguém que cultiva essa planta com mais aprimoramento, você vê que ele tem esse cuidado de deixar a planta sempre bem moldada, né? De estar ali, volta e meia, ele vai estar tirando da bandeja, cortando o excesso de raízes, e isso, todos esses cuidados que esse bonsaísta emprega no bonsai, faz com que a planta dele se torne cada vez mais bonita, devido ao crescimento secundário. Qualquer árvore pode se tornar um bonsai? Bom, isso depende de algumas características. Quando a gente vai procurar uma árvore para desenvolver ali um bonsai, né, a gente procura características que vão realmente fazer a diferença nesse cultivo. Seriam essas características? Esse bonsai aqui, bom, na verdade é um pré-bonsai, né? Não seria nem um bonsai porque ele tem algumas características que precisam condicionar ele a um bonsai. Ele não tem forma ainda, você vê que aqui ele não tem nenhum formato. Mas essa planta aqui já serve como um bom exemplo aqui, né? É um pré-bonsai, mas ainda já serve como um bom exemplo. Quais características são essas? Bom, você vai olhar tamanho de folhas, né? A acerola, né? Como esse pezinho aqui, a acerola tem folhas que são folhas pequenas, não tem folhas tão grandes, né? Você pegar assim, vou fazer um bonsai, vou pegar uma jaqueira. Você pode fazer um bonsai de uma jaqueira? Pode fazer um bonsai de mangueira? Pode. São árvores que, se você empregar a técnica adequada, você vai conseguir ali fazer um bonsai. Só que, de forma natural, essas plantas elas têm folhas mais alongadas, folhas grandes, então vai ficar um trabalho assim, possivelmente esse bonsai vai ser um bonsai gigante, você não vai conseguir empregar ali um mini bonsai, porque tem também essa classificação, né? Você fazer um bonsai gigante, né, de uma jaqueira, um bonsai gigante de uma mangueira, você consegue fazer. Só que essas características de folhas são uma característica dentre elas, né? Questão do tamanho, do engrossamento do tronco. Bom, quando o bonsaísta procura uma árvore para o bonsai, procura também essa característica. Aquela árvore, no original, lá na natureza, quando eu vejo aquela planta, ela tem um tronco, ela tem essa capacidade de engrossar o tronco. Por quê? Quando você vê uma planta, um bonsai pequeno aqui, e você vê esse engrossamento de tronco, dá toda uma diferença, uma característica que visualmente você já bate o olho e já percebe que aquela planta ali ela foi bem trabalhada. Qual seria a ideia? É você olhar para a planta, mesmo ainda que jovem, imaginar e olhar ela como se ela tivesse sido uma grande árvore miniaturizada, né? Você imaginar aquela árvore, ver ela e ver assim, características de uma árvore grande. Quando a gente olha numa praça, por exemplo, você vê na calçada, a árvore ela começa a quebrar ali a calçada, né? Numa praça, começa a quebrar um pouco ali do bloco. Isso chama ali, nessa dimensão aqui entre o tronco e as raízes, chama nebari. No bonsai chama nebari. Então, esse engrossamento aqui, como se fosse um formato de cone aqui embaixo, onde que vai abrindo, esse nebari, nem todas as árvores, nem todas as plantas têm essa característica de formar esse nebari. Então, o bonsaísta ele já vai procurando árvores que consigam transmitir para ele isso. E quanto mais a espécie já tem essa característica, mais fácil vai ser para esse bonsaísta conseguir trabalhar em cima dela. Então é isso, toda árvore tem esse potencial, né? Então qual é a próxima pergunta aqui? Quantos anos vive um bonsai?
Bom, você adquiriu aí o seu bonsai, né, ou o seu pré-bonsai, está cultivando essa planta e às vezes surge essa dúvida: quantos anos eu vou cultivar essa planta? Quantos anos ela pode viver nas minhas mãos? Bom, claro, empregando todos esses cuidados, cuidado com regra, com adubação, você procurando aí se especializar na arte do bonsai, você vai conseguir ter a sua planta por um período muito grande. E tem árvores, tem bonsais que vivem por mais de 400 anos, né? Tem relatos aí de plantas com mais de 500 anos de idade. Então, assim, é uma planta, um estilo, é uma arte, né, que tem essa peculiaridade muito interessante, porque hoje o bonsai que você estiver cultivando aí, o seu filho pode cultivar amanhã ou depois até o seu neto, de geração em geração, e isso é bem bacana, né? Você poder estar transmitindo isso. Você imagina a pessoa amanhã ou depois relembrando de momentos ali com você, trabalhando em cima de uma planta que você começou, que você deu início aos primeiros trabalhos, né? Então, é bem isso. Acho que isso que encanta muito também a arte do bonsai, os bonsaístas em geral. Mas eu espero assim que esse vídeo, né, assim, é um vídeo bem introdutório à questão do bonsai, porque, como eu falei, algumas curiosidades de pessoas que perguntam sobre, eu reuni alguns pontos e tentando responder aqui para vocês de uma linguagem assim bem, né, tranquila para poder estar entendendo, né? E assim, tem mais alguma dúvida a respeito, né? Você pode comentar aí, deixe no comentário. Eu sei que não é o suficiente para poder estar respondendo a tudo aqui simplesmente no vídeo, mas tem um campo ali de comentários logo embaixo. Pode comentar se você gostou do vídeo também, quer mais vídeos assim nesse formato assim de tira dúvidas. Deixa aí as perguntas, tá bom? Uma curiosidade talvez que eu já percebo que possa de repente surgir: como fazer para poder a planta ficar assim com as raízes nesse formato assim. Bom, pode colocar aí, né? Independente do que seja a sua pergunta, eu vou estar respondendo, eu sempre respondo as perguntas. E quem sabe também está gerando um outro vídeo a partir das perguntas aí. Acompanha, tá? Fica ligado aí, porque logo logo eu vou fazer esse trabalho com essa planta aqui. E eu vou estar mandando aí também, postando um novo vídeo aí a respeito também desse trabalho de bonsai. Obrigado por assistir até aqui. Deixa o like, compartilhe esse vídeo, faça com que essas dúvidas também cheguem a mais pessoas, para estar colaborando com o nosso trabalho, com o crescimento do canal. E é isso, até o próximo vídeo.